Vamos lá, galera. Muito obrigado pela participação de todos. A gente está com a sala com 17 pessoas, cara, bem bacana, né? Eu acho que o tema despertou bastante interesse de todos, né? Vamos lá, eu sou o Thiago Luiz da Serra da Experiência, né? É uma enorme satisfação estar aqui participando desse encontro tão especial ao lado de mulheres inspiradoras e empreendedoras do nosso Cerrado. Para mim é uma honra fazer parte da abertura desse bate-papo que celebra o turismo de experiências e o protagonismo feminino na construção de um turismo mais autêntico, sustentável e conectando as nossas raízes. A Serra da Experiência já tem 6 anos de atuação, desenvolvendo um trabalho de conexão, criação de experiências turísticas, um movimento que tem transformado o turismo aqui na nossa região. Nosso propósito é fomentar o turismo básico comunitário de experiência, trazendo essas experiências para o ambiente digital, valorizando as pessoas que fazem o Cerrado acontecer, aqueles que vivem da terra, que preservam o bioma e que compartilham com o visitante o que há de mais genuíno, o modo de vida do serratense. E para iniciar o nosso encontro de hoje, eu tenho muita alegria de apresentar a Fabiana de Mello Oliveira. Ela é coordenadora geral de produtos e experiências turísticas do Ministério do Turismo. Ela é uma referência nacional na criação e fortalecimento de experiências turísticas em todo o Brasil. Ela tem atuado na estruturação de produtos turísticos inovadores e sustentáveis, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do turismo básico comunitário, com foco em experiências autênticas e na valorização de territórios e das pessoas que fazem o turismo acontecer. Fabiana, é uma honra tê-la conosco. A gente inicia esse bate-papo aí contigo, para entender melhor como o Ministério do Turismo vem colaborando com o desenvolvimento do turismo de experiências e qual é a visão nacional sobre esse movimento que vem crescendo com tanta força no Brasil, especialmente depois da pandemia, quando as pessoas passaram a buscar mais do que uma viagem, passaram a buscar vivências, conexões e pertencimento. Segue o jogo aí, tá contigo, Fabiana. Obrigado aí. Obrigada, Thiago. É uma honra para a gente também poder estar aqui, tá? Representando o Ministério do Turismo nesse espaço onde temos mulheres tão que concretizam, né, a questão do turismo de experiência aqui em Brasília, né? Então, pode ter certeza que para mim está sendo uma satisfação enorme poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência aqui, né, no âmbito do governo federal, com quem faz o turismo acontecer aqui em Brasília e, de fato, na ponta, né? Porque a gente sabe que empreender aqui no Brasil, né, como um todo, não é fácil, né? Então, o Thiago me apresentou aqui, sou Fabiana Oliveira, estou como coordenadora geral de produtos e experiências turísticas aqui do Ministério do Turismo, sou servidora da casa há 16 anos, né? Então, já temos uma trajetória aí de vários anos, né, no desenvolvimento de projetos, né, de desenvolvimento turístico, enfim, ao longo no Brasil inteiro. E aí eu queria até ver, Thiago, como é que vai ser aqui o formato? Você quer que eu apresente alguma política pública específica? A gente vai fazer mais no formato bate-papo para poder ir desenvolvendo os temas. Em primeiro lugar, assim, a gente tem uma série de projetos, né, de políticas que a gente desenvolve aqui no Ministério do Turismo, né? Então, a gente está aqui no órgão central, né, formulador de políticas, responsável pelo fomento do turismo nacional, né, não só em Brasília, mas em todo o Brasil, e a gente desenvolve aí diferentes iniciativas, né, para promover esse turismo no Brasil, né, desde projetos relacionados a trilhas de longo curso, observação de aves, afroturismo, turismo de base comunitária, que eu acho que é o nosso foco aqui um pouquinho, né, contar um pouquinho das nossas experiências, né, dos projetos que a gente desenvolve nesse tema, né, e que podem contribuir aí também em termos de conhecimento, né, de metodologias, né, que a gente desenvolve para que vocês também possam implementar nos seus empreendimentos. Enfim, outras tantas, o turismo cívico aqui em Brasília, que a gente também tem um apoio, uma parceria, um apoio com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, para que a gente possa fomentar a visitação de estudantes de outros lugares do Brasil para Brasília no período, né, das comemorações aí de setembro, né, cívico, que de fato
para que a gente possa fortalecer, né, esse espírito cívico das pessoas. Enfim, a gente tem uma série de projetos aí, mas eu vou focar em um deles aqui, então, só para a gente contar um pouquinho, né, do que a gente faz. Eu acho que é interessante, né? Às vezes o Ministério do Turismo fica muito longe, né? Está em Brasília, mas está muito longe em termos de das pessoas saberem o que a gente faz, né? Como é que a gente pode contribuir com vocês no dia a dia, e o que a gente pode disponibilizar também de informação. Então, para isso, eu até preparei uma apresentação aqui, mas eu não queria, vendo aqui o perfil das pessoas, eu acho que, por isso que eu te perguntei, Thiago, se não seria melhor a gente fazer um bate-papo, para não ficar uma coisa muito técnica, né? Que eu não quero trazer aqui informações técnicas para vocês, eu acho que eu quero trocar informações. Eu tenho muito mais a aprender com vocês do que vocês comigo, mas é isso. Então, vou apresentar aqui rapidamente, mas sem muitas delongas aqui, a guia. Você quer espelhar? Quero espelhar, mas eu queria um áudio. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como é que é? Ah, sim, não, agora eu lembrei. Como é que eu faço aqui? Então, aqui, só um minutinho, na hora que a gente vai pegar aqui o... Aí. Estão vendo? Sim. Esse aqui é o projeto Experiências do Brasil Original, tá? Que é o nosso carro-chefe aqui no Ministério do Turismo, em termos de projeto para desenvolvimento do turismo de base comunitária, do turismo de experiência, como você mesmo falou, né, Thiago? Principalmente depois da pandemia, as pessoas passaram, né, a ter um interesse maior em experiências relacionadas ao ar livre, a experiências autênticas, né, em termos da experimentação da cultura, da gastronomia das localidades. Então, é muito importante, né, que os empreendedores, né, do turismo hoje, eles estejam atentos a essas tendências, né, porque o perfil do público é muito dinâmico, e a gente, enquanto a partir do momento que a gente oferta, né, experiências turísticas, a gente tem o quê? Que encantar o cliente, né? Mas encantar como, né? Mostrando, de fato, tudo aquilo, né? Aquelas experiências autênticas, memoráveis, tocando no sentido das pessoas. Esse projeto, ele veio para isso, tá? Uhum. Aqui eu vou mostrar só um vídeo aqui, que eu acho que a imagem, às vezes, vale mais do que 1000 palavras. Saiu. É porque aí agora tem que ser a guia para sair o vídeo, né? Aí vai, né? Voltou. O Brasil original é feito de natureza, de rios, Tá no som, igarapés, Thiago? florestas, praias, lagos e muito verde. O Brasil original é feito de sabores, de temperos, de produtos únicos, de cores vibrantes e de combinações surpreendentes. O Brasil original é feito de cultura, de dança, de arte, de movimento, de traços e personalidade. O Brasil original é feito de gente, de sorrisos, de encontros, de abraços, de diversidade e de acolhimento. O Brasil original é feito de história, de ancestralidade, de tradições, de costumes e de modos únicos de viver. O Brasil original é feito de experiências, de transformações, de novidades, de descobertas, de cheiros, de surpresas. O Brasil original tem a marca dos povos indígenas. O Brasil original tem a marca dos povos quilombolas. Venha conhecer o Brasil. Venha experimentar o Brasil original. Venha vivenciar e descobrir as experiências do Brasil original. Conseguiram escutar o áudio? Sim, conseguimos sim.
Muito bem, então é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Um pouquinho desse projeto do Ministério do Turismo que vem fortalecer o turismo de base comunitária, em destinos turísticos, então, justamente com essa pegada, né, da gente desenvolver experiências turísticas memoráveis e transformativas que toquem, né, os sentimentos das pessoas por meio dos sentidos, né, o tato, o paladar, esse contato com as culturas, né, com a natureza, com o artesanato, com a gastronomia, que é isso que o turista hoje ele procura, né, nas suas viagens. Então, quando cada um de vocês, né, vem trabalhar esse conceito, né, do turismo de base comunitária, do turismo de experiência, tem que pensar nisso, né, em como eu, de fato, com aquilo que eu posso oferecer no meu empreendimento, eu vou tocar, de fato, o turista. Então, esse projeto é uma parceria do Ministério com instituições de ensino superior, né? A gente fez uma primeira edição com a Universidade Federal do Fluminense, agora estamos fazendo uma segunda edição do projeto com o Instituto Federal do Maranhão, tá? Então, nosso foco é, de fato, trabalhar a ancestralidade do Brasil, né, por meio do turismo de base comunitária. Então, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, agricultores familiares, aqui está assentamentos rurais, mas são agricultores familiares. Nessa edição, a gente está trabalhando muito com o foco da agroecologia e da agricultura familiar. Geralmente, a gente faz temos uma metodologia, né, que a gente desenvolve nos empreendimentos, tá? Que ele trabalha, né, primeiramente, obviamente, a seleção das comunidades. Num segundo momento, a gente faz o diagnóstico nestes territórios, né, identificando quais são os empreendimentos que podem ser alvo da formatação de um roteiro turístico, tá? Com foco no turismo de base comunitária, fazendo uma escuta das comunidades, o que elas têm para oferecer, para que depois a gente possa desenvolver capacitações, oficinas de experiências, de formatação de produtos, precificação, mentorias, para que a gente tenha essas experiências formatadas, que é o que o Thiago faz, né? Provavelmente também dá esse suporte para vocês, né? Em termos de transformar todas essas experiências que vocês têm em um roteiro turístico, né? Para que depois a gente possa levar isso para os eventos. O Thiago, que está participando aí com a Setur sempre, eu vejo ele, né? A gente vai para grandes eventos para levar também, né, esses produtos, junto com a Secretaria de Turismo, no caso, né, que é um grande catalisador, né, desse processo nesses eventos, para que vocês possam vender os seus produtos, né? Já comprei cabríssima no Rio de Janeiro, por exemplo, no stand da Secretaria de Turismo do DF, né? Então, esse apoio à comercialização também, né, de vocês estarem presentes em eventos para serem vistos é muito importante, e é isso que o projeto também, ele, né, nessa metodologia que a gente desenvolve, ele oferece. Então, na primeira edição aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente trabalhou com 4 comunidades, com foco no Cerrado e na Amazônia, tá? Então, foram 3 comunidades da Amazônia e uma do Cerrado, que é aqui na Chapada dos Veadeiros, e agora o projeto Hora em Curso, a gente está com 5 comunidades também, uma em cada região do Brasil agora, aí pegando essa parte da agricultura familiar, todas as comunidades, elas foram selecionadas via parceiros, né, que nos dão suporte na seleção, né, desses territórios onde a gente pode atuar. E aí são um pouco do que a gente desenvolve, né, para esses roteiros. A gente faz uma seleção de fotos, né, das experiências, formatamos isso num catálogo, que quem quiser, tiver interesse de ver, está aqui nesse QR Code, no site do Ministério também está disponível, né, para que a gente possa ter conteúdo para promover vocês em feiras, vídeos também, contando a história do roteiro, quais são as experiências, o que elas têm de mais interessante, né, todos eles também estão no nosso site. A parte da gastronomia também, todos esses roteiros a gente levou um chefe de cozinha que, junto com outra
personalidade, né, da comunidade, que geralmente são mulheres, vejam as fotos, né, nos vídeos, todas elas são mulheres, porque são as mulheres que geralmente estão à frente, né, desse mercado turístico, né, de fato, que ofertam o artesanato, a gastronomia, a produção complementar, né, do turismo. Então, esse chefe, ele faz pratos, releituras, né, da comunidade local, para que a gente também possa divulgar isso, né, valorizar os ingredientes locais, isso vira um livro de receita. As comunidades têm uma possibilidade de intercâmbio entre eles, né, para que vocês possam aprender, né, com as experiências um dos outros. E, por fim, essa participação em eventos, né? Então, Salão do Turismo, a gente leva esses roteiros que a gente geralmente formata, né, em termos de turismo de base comunitária, levamos as empresas para que elas possam acessar outras empresas, né, de turismo, grandes operadoras, para conhecer esse produto e poder vender, né, em São Paulo, Rio, ou outros canais de comércio grandes, né, mercados emissores de turistas também. Então, isso traz uma visibilidade muito grande para esses roteiros. Por exemplo, o Lucas, que está aqui do Moinho, não sei se alguém aqui o conhece, mas a gente formatou a experiência do modo de fazer a rapadura lá na Chapada dos Veadeiros, e agora ele está, assim, recebendo turistas praticamente diariamente, por conta deste passeio, né, que a gente começou, possibilitou, né, a formatação dentro do projeto, e está com reservas aí para lá do meio do ano já lotadas por conta disso, né? Então, a gente entende também que dá uma visibilidade muito grande aí no roteiro. E o que a gente tem, assim, para, de fato, oferecer para todos os destinos, empreendimentos, é, de fato, a metodologia, né, de implementação, as fases de implementação desse projeto, que está disponível em um material que pode ser acessado. Tiago aí pode ficar responsável por replicar esse material para vocês, que é muito rico, viu, Tiago? Ele dá insights muito interessantes em termos do que, né, o que eu posso trabalhar ali como diferencial no meu produto, na minha fazenda, no meu restaurante, e que pode, de fato, se transformar, né, num grande atrativo aí para esse grande roteiro que vocês estão formatando aí, junto com a Cerrado Experience, né? Então, obviamente, enquanto política pública, a gente quer resultados concretos, né, para a sociedade, para um impacto social, né, e o econômico também é importante, mas o social. Então, de fato, que as famílias sejam atendidas, né, e muito com essa visão dos jovens, né, e mulheres também serem as grandes beneficiárias do projeto, né, porque o que a gente quer é que os jovens queiram permanecer, né, nas suas residências por meio do turismo, né, isso ser possível, né. A gente sabe que, né, nessas comunidades tradicionais, principalmente, existe um grande êxodo, né, para as cidades, né? Então a gente acaba empoderando essas pessoas por meio do turismo, né? Isso é um impacto positivo muito grande. E, no caso da primeira edição do projeto aí, formatamos mais de 40 experiências que estão aí hoje sendo desfrutadas, né, pelos turistas de todo o Brasil, né? Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho, Tiago, um pouquinho dessa política pública para que todos conheçam e que vocês tenham acesso aí a esses materiais, né, que são importantes ferramentas para que a gente possa replicar essa política pública, né, que, de fato, né, enquanto o turismo de experiência o turismo de base comunitária é uma poderosa ferramenta aí de transformação social, né, que a gente acredita. Bom demais. Você até comentou sobre que a gente está aqui em Brasília e
e às vezes parece que fica um pouco longe, né, do Ministério do Turismo, né? Eu, como um grande entusiasta do nosso turismo aqui do Cerrado, a minha luta é justamente isso, né? Mostrar que a gente tem diversas experiências, né? Que a gente não está a desejar para lugar nenhum, né? E aí esse eu acho que foi você ter se proporcionado participar desse encontro, eu acho que isso é bem interessante, né? Que a gente, aos pouquinhos, a gente começa com essa aproximação e vê que existe esse turismo também de base comunitária aqui em Brasília, existe o turismo comunitário, né? Só que, sabe, as nossas convidadas, a dona Ana, a dona Ângela, a dona Giovana, faz um trabalho de excelência, né? E eu acho bem legal, isso é uma luta, né? Que um dia a gente, com a força de todos, a gente vai chegar onde a gente deseja, com certeza. Com certeza. Eu acho que Brasília já vem mudando um pouquinho, né? A Ângela, Ana Maria, Giovana, pode falar um pouquinho disso, né? Dessa trajetória que vocês têm nesse processo, né? De trazer novas experiências para Brasília, né? Que a gente já vem mudando de um tempo para cá, né? Esse perfil do público, né? Brasília já não é uma cidade só de eventos, né, de negócios, né, do meio de semana. Então, a gente hoje tem vinícolas, a gente tem ecoturismo, nós temos trilhas, nós temos né, o turismo rural, que é muito forte, né? E tudo isso está trazendo um novo perfil de turista para Brasília, né, que é o que fica aqui no final de semana, que quer comprar produtos, que quer de fato, agregar, né, outras experiências, o pôr do sol, o nascer da lua, o Lago Paranoá, né, e tudo isso é um prato cheio, né, para que a gente possa trabalhar, né, nessa mudança mesmo, né, de posicionamento da imagem de Brasília enquanto um destino turístico, né, de lazer, de experiência também. E eu acho que vem dando certo, né? Acho que os números mostram, né, que Brasília vem, de fato, melhorando, né, essa ocupação hoteleira, principalmente durante os finais de semana, né? Isso não era visto, né, há muitos anos atrás. Uhum. Então, o intuito desse encontro era justamente isso, linkar esse trabalho que você vem desenvolvendo, né, e a gente apresentar o trabalho das 3 convidadas que a gente tem aqui, né? Aí depois a gente vai abrir a pergunta para todos, né? Aí a gente vai começar agora com a dona Ângela. Eu quero que a nossa convidada, a dona Ângela, que é professora de psicologia aposentada pela UNB desde 1997, ela é proprietária de uma pequena área rural no Altiplano Leste, em Brasília. Ela iniciou um lindo trabalho de reflorestamento, recuperando toda a área degradada por queimadas e pastagens, né? Em 2019, ela começou o cultivo de baunilhas em um sistema agroflorestal, e com crescente interesse de visitantes em conhecer seu plantio, em 2023, ela criou o Café com Baunilhas, uma experiência de turismo rural gastronômico que já recebeu visitantes de várias partes do Brasil e do mundo. Ângela, parabéns pelo seu trabalho tão inspirador, a recuperação ambiental e a valorização do Cerrado. Conte um pouco aí pra gente aí dessa história, né? Como é que você desenvolveu esse trabalho? Manda ver aí. Ih, tá sem áudio, né, Ângela? Obrigada, Tiago, pelo convite, obrigada, Fabiana, as minhas parceiras aqui desse evento, a dona Ana e a Giovana, amiga queridíssima, por esse momento que a gente pode discutir, e a todos que aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje, né? De fato, a vida é como fazer uma trança, né? Cada meada é carregada de histórias. E a história desse meu café com baunilhas também traz a marca de várias outras histórias, né? E fazem parte dessa história a Giovana, né, que me deu um super incentivo para iniciar esse meu café, o Tiago, que deu uma alavancada impressionante, e muitas pessoas que estão aqui assistindo, né, a Tânia, a Cláudia, a Nara, tantas pessoas que me ajudaram, né, e que fizeram parte dessa trança da vida que permitiram eu criar esse café com baunilha. Bom, realmente eu sou uma defensora da natureza, da preservação ambiental, da preservação das áreas rurais do Distrito Federal,
E por isso a gente começou aqui na minha rua, que se chama Rua 17, o que hoje a gente conseguiu formalizar como a Associação da Rota 17. A gente queria muito preservar a nossa área rural, e aí nós chamamos e pedimos ajuda para o Senar, para o Senac, enfim, para várias instituições, para ver como que a gente poderia usar mecanismos de preservação da nossa área rural e fazendo, portanto, um movimento de resistência à entrada de ocupação desenfreada por essa especulação imobiliária. Junto com isso, eu comecei a plantar baunilhas em 2019, também com apoio de vários colegas baunilheiros, né, da Emater inicialmente, dos próprios colegas, e a minha chácara se tornou uma chácara de referência técnica para dar cursos sobre plantio, cultivo de baunilha. E todo curso a gente terminava com um café gostoso, né? E aí eu comecei a pensar, então, nessa possibilidade. E quando a gente fez o curso de turismo com o Senar, uma das possibilidades que me foi apontada pelo grupo da nossa rua foi essa do café, e eu também disse, bom, isso eu acho que eu dou conta, mais do que isso eu não dou conta, não. Mas de fazer um café, eu dou conta. Mas assim mesmo eu tive muito medo, muito receio, e posso garantir de coração que se não fosse a Giovana, numa visita que meu marido e eu fizemos lá para ela e o Aureliano não teria saído esse café, né? Ela me deu todos os caminhos da pedra que eu devia fazer. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que começar não é fácil, mas a gente sempre começa segurando na mão de alguém, né? E eu tive muitas mãos para segurar. E estou aqui graças a essas pessoas que me ajudaram. E aí eu abri o café, muita ajuda do Sebrae, né, como a Giovana tinha me sugerido, muita ajuda mesmo, a ponto de, na véspera do meu café, à noite, eu recebi da Natália uma poesia que ela mandou para mim, para falar da Mesa dos Sentidos, e que eu acabei lendo essa poesia no meu primeiro café, né? E não tem sido uma experiência fácil, não é fácil tocar, mas, como eu estava comentando esses dias com a Giovana, a persistência, eu acho que dá confiabilidade para as pessoas que querem vir aqui, de que a gente entrou para valer nessa história, né? Então, a gente vai aprendendo a conhecer os clientes, vai aprendendo a ajustar os nossos produtos, vai aprendendo a entender o que as pessoas procuram. E aqui na chácara, eu acho que a baunilha, de fato, é a grande personagem do café, e também o fato deles virem aqui e encontrarem um plantio de baunilha que respeita a natureza, né? E serem abraçados tanto pela natureza como por nós que recebemos as pessoas com todo o nosso afeto, com todo o nosso carinho, nesse desejo enorme nosso de dizer, olha, isso é baunilha, assim se cultiva uma baunilha. Por favor, nos ajude nessa missão de levar para o máximo possível de pessoas que o Brasil produz baunilha de excelente qualidade, e que aquilo que a gente compra em supermercado, na maior parte das vezes, é uma essência que não é baunilha de verdade, né? Tem aroma, tem aparência, mas não é baunilha. E isso tem se tornado quase que uma cruzada, e eu tenho conseguido, assim, muitos aliados nessa tarefa, né? Então, deu certo. Foi um empreendimento que deu certo, acredito eu, né? É um turismo rural gastronômico, porque eu sirvo pratos preparados com baunilha. Então, a pessoa, além de sentir, conhecer o que é uma baunilha, de onde ela veio, como que ela é cultivada, como que ela é, como que ela se desenvolve, tudo, como ela é processada, ainda tem a oportunidade de degustar alguns pratos preparados aqui por nós, usando a própria baunilha. Então, esse é o nosso empreendimento, né? E que tem tido uma aceitação, eu acho,
tanto do DF como do Brasil, porque eu recebo gente do Brasil inteiro e até gente de fora do Brasil hoje tem vindo procurar essa nossa experiência. Legal demais. Eu até te mandei uma receita, acho que foi uma amiga sua que está fazendo um doce de cajuzinho e baunilha, né? Já quero ver esse doce você fazendo junto com a dona Ana, hein? É a Zélia Souza que está aqui assistindo. Foi no vídeo dela que eu te passei, né? Exatamente. Com baunilha. Ela é muito boa no affair gastronômico, ela tem a formação em gastronomia e também tem uma experiência muito semelhante com a nossa. Ela planta baunilha e recebe pessoas lá também no sítio dela, lá em Cocalzinho, e faz um trabalho muito bonito com as baunilhas e com a gastronomia. Não, legal. A gente vai fazer a sequência, depois a gente vai para as perguntas, pode ser? Aí eu passo a voz para a Giovana, depois para a dona Ana, e depois a gente vai para as perguntas, ok? Ok. Então, beleza. Agora a gente vai receber a Giovana Navarro, né, da Cabríssima Queijaria Artesanal. Uma história linda que começou de forma simples, com os avós criando uma cabra para dar leite à neta, e se transformou em um exemplo de empreendedorismo rural de sucesso. Hoje a Cabríssima é uma das queijarias mais premiadas do Brasil, com 18 medalhas de ouro, além de outras conquistas, incluindo o título de melhor queijo do Distrito Federal. E o reconhecimento como pequena fazenda sustentável pela revista Globo Rural. Ao lado do marido, o Aurelino, e com o apoio da Emater, Giovana mostra como o turismo e a produção artesanal podem caminhar juntos, valorizando os produtos, as famílias e as histórias do nosso estado. Seja bem-vindo, Giovana. É um prazer te receber aqui e ouvir mais sobre a sua trajetória tão inspiradora. Boa noite. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer esse reconhecimento aí, esse carinho todo que a Ângela tem. E eu fiz com todo amor, mas ela já tinha tudo pronto. Eu falei para ela só precisava começar, porque já estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Ela tem uma capacidade de transmitir o conhecimento com muito eloquência, e o lugar lá é lindo, arborizado, e o menu é fantástico, então era tudo pronto já, só faltava ela começar, né? E ela é uma pessoa fantástica, e ela é carismática, então não tinha como dar errado, né, dona Ângela? Obrigada, querida. Gente, olha, eu achei muito legal a presença da Fabiana, porque eu sou turismóloga, né? Só que eu me formei há muitos anos, e na época não tinha Ministério do Turismo em Brasília. E, então, algumas amigas minhas na época foram para a Espanha, para a França, né? E eu não fui para fora, então eu deixei esse meu sonho de lado, aí trabalhei com outras profissões, e depois que eu aposentei, que eu estou realmente usando a minha profissão, né? Então, a nossa experiência, ela começou, a gente trabalhou durante 9 anos, e parou por 30 anos, porque a gente não tinha condições de conciliar o trabalho com a queijaria, né? Então, ficou muito puxado para a gente trabalhava de domingo a domingo, paramos e guardamos o sonho para após a aposentadoria. E meu marido aposentou tem 10 anos, eu há 9 anos, e então a gente aí resolveu retomar. Durante a pandemia, nós fizemos a construção da queijaria, e na época as pessoas até só faltava dizer assim, 2 doidos, 2 velhos, se metendo a fazer uma coisa, gastando dinheiro na época da pandemia, né? Então, mas eu não me arrependi. Quando a pandemia acabou, a gente começou a funcionar, e graças a Deus deu muito certo. E hoje, quando você faz um investimento alto, você precisa de outras saídas para você conseguir faturar e se manter. Então, o turismo acaba agregando, né, valor, porque você, lá na nossa experiência, tem a visita, como tem na Ângela, e tem também o serviço de mesa. Então, você tem o faturamento pelas visitas, tem pelo serviço de mesa, e sempre o turista acaba indo para a lojinha na saída. Então, é uma forma da gente divulgar, porque acaba divulgando bastante, e do mesmo jeito que está acontecendo com a Ângela, nós estamos recebendo gente da China, da Austrália, França, Alemanha, todos os países que você puder imaginar, já foram lá, inclusive escolas de outros países, já foram lá para conhecer nosso trabalho, e daqui do Brasil,
a gente já recebe alunos da UNB, alunos da UDF, do CEUB, todas as faculdades, a gente recebe também crianças autistas, então, a gente recebe grupos e a gente faz, assim, alguns trabalhos, a gente cobra um valor bem abaixo do que a gente precisa receber no serviço, para ajudar, e tem muitos que a gente recebe sem cobrar nada, que é uma forma da gente dar uma contribuição para os alunos, né? Então, a experiência de turismo, para a gente, está sendo assim, não dá para parar, porque a gente percebe que quando a gente não faz, 2 motivos. Primeiro, porque compartilhar o conhecimento é uma coisa muito prazerosa. A gente vê que as pessoas estão valorizando o produto artesanal, que estão valorizando o campo, que as crianças estão tendo contato, que a gente está podendo falar de sustentabilidade com eles, que é essa geração que vai, né, mais para frente tocar o nosso planeta. Então, a gente tem que dar essa consciência. Então, todo o nosso turismo, a gente fala muito de sustentabilidade, porque a gente, graças a Deus, a gente tomou várias ações envolvendo a sustentabilidade na nossa propriedade. Hoje, nós somos praticamente autossustentáveis, a gente faz tudo, produz a alimentação das cabras, tudo lá. Então, a gente pega toda a cadeia, desde o plantio até a criação dos animais, a produção do leite, o processamento, a lojinha, o turismo, o delivery. Então, a gente abrangeu várias funções dentro da empresa, né? E aí, hoje, eu tive que ter uma pessoa, agora tem uma pessoa que trata do turismo, e outra que trata da parte administrativa, e eu fico gerenciando isso aí, né? Tomando esse cuidado. E o que eu digo? A maior dificuldade, que eu acho que é para todos, e depois vocês vão me dizer, é a venda. Porque nós não fomos treinados para vender. A gente sabe fazer o produto, né? Cada um, a Ângela faz a baunilha dela, a dona Ana trabalha com cajuzinho, mas, assim, nós não temos experiência de venda. Então, esse aí, eu acho que é uma dificuldade que acredito que todos precisam aprender a ser gestor, aprender a ser um bom vendedor, porque a gente tem que ser um pouco de tudo para conseguir que a coisa funcione, né? Senão, não... E outra coisa, lidar com pessoas. Se você não souber lidar com pessoas, você não consegue ter funcionários e a coisa não anda, porque se você não conseguir delegar, chega uma hora que você não vai aguentar mais, né? Que você tem que ensinar, preparar os seus funcionários e saber segurar esses funcionários. Porque hoje as pessoas, elas não se prendem muito. Então, você tem que trabalhar com aquela coisa que fala do salário emocional, que é muito importante, porque você vai dar para as pessoas aquela coisa de chegar no lugar, ser um lugar agradável, alegre, que tem trabalho, mas que tem um ambiente saudável, né? Que você respeita o outro. E, então, isso tudo faz parte do trabalho, né? Então, lá, nossa produção de queijos, a gente tem um carinho muito grande por tudo que a gente faz, com muita higiene, e a gente está conseguindo tirar, inclusive, o paradigma de todos que estão saindo de lá, que o leite de cabra é ruim, que o queijo de cabra é ruim, muito pelo contrário. Lá no serviço, a gente, do mesmo que a Ângela faz, que ela usa a baunilha em todos os pratos e as pessoas ficam encantadas, então a gente usa lá também, tudo que a gente serve tem o leite de cabra como ingrediente, porque é o pão de queijo, é o chocolate quente, é o bolo, então é tudo, a tábua de queijos. Então as pessoas saem de lá, eu não imaginava que o leite de cabra era tão gostoso, e isso vai quebrando aquele paradigma e fazendo as pessoas perceberem que existem outros leites, né, que não só o de vaca, mas que é muito bom, mas tem o de cabra, de ovelha, de búfala, porque o brasileiro ficou muito treinado só no de cabra, vaca, né? E então a gente fala da qualidade do leite, de tudo, e está sendo uma experiência muito boa, e nosso trabalho está sendo muito reconhecido, graças a Deus a gente ganhou muitas medalhas, e mostra que a gente só tem que trabalhar mais, porque quando a gente ganha premiação, a responsabilidade aumenta muito, porque se você já faz bem feito, você não pode andar nem um passo para trás, você só pode melhorar, ou você anda mais para frente, ou no minimamente você não piora, né? Fica naquele nível. Mas eu sou do jeito que eu quero sempre melhorar, é uma cobrança interna que me cobra o tempo inteiro, e acho que todo mundo que está com algum trabalho assim,
tem essa coisa de querer inovar, de querer crescer, de querer melhorar. E esse trabalho que a Fabiana falou é muito interessante, porque eu, por exemplo, em hotéis, no meu entender, hotel que café da manhã tinha que ser bem brasileiro, né? E oferecer toda a nossa gastronomia tão rica. Então, tem hotéis que você chega aquela coisa básica que serve em qualquer lugar. Então, o brasileiro ele tem uma riqueza muito grande gastronômica, que se ele se visse nos hotéis, ia vender os produtos de todos nós, ia dar uma visibilidade à gastronomia brasileira e enriquecer o nosso serviço, né? Então, eu acho que passa por tudo, pelo artesanato, por tudo, porque os países que vivem de turismo é uma indústria que envolve, né? É a camareira, é o Uber, é o restaurante, é toda uma cadeia que vai ser beneficiada com o turismo. O turismo é uma indústria muito rica, e é importante que as pessoas aprendam línguas, né? Então, tinha que ter esse preparo, cursos técnicos de hotelaria, essas coisas todas, para ajudar nesse trabalho, né? E o trabalho artesanal, ele enriquece porque o brasileiro ainda está aprendendo a entender a importância de um queijo artesanal, de um produto artesanal legítimo, né? Porque nos países europeus, por exemplo, tudo que é artesanal, o pessoal valoriza muito, e aqui nós estamos caminhando para isso, nós ainda estamos engateando, tem muito que melhorar ainda, né? Então, eu só tenho a agradecer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Mas eu estou aqui à disposição para responder qualquer coisa, e agradeço a todos por estar aqui, participando dessa reunião tão gostosa. Valeu, dona Giovana. Você conhece lá, Fabiana, a experiência da Giovana, da dona Ângela ou da dona Ana? Da Giovana eu já fui há um tempo atrás, naquele roteiro Viva Lago Oeste, né? Ele faz parte, né? Quando foi... a gente participou até de uma ação de lançamento, enfim, isso aí já tem um tempinho, né? Preciso ir de novo. Está precisando ir de novo, já está convidada. Dia que Agora, Ângela... não, mas eu eu prometo ir nas 3, tá? E Ângela não conheço, mas vou também em breve aí para conhecer, porque eu já vi na televisão, inclusive, esse negócio da baunilha, né? Já passou, né, na televisão? Eu já vi, exatamente. Pois é, agora tem que vir conhecer, né? Não, com certeza, eu vou fazer esse esforço aí para conhecê-las, as experiências. Eu achei até interessante esse seu comentário, Giovana, da questão da inserção desse mercado, dos produtos, né, familiares aí, né, no mercado turístico, né, que isso é muito nosso papel também, né, ir lá cutucar a BIH, né, mostrar para eles a importância também, né, de vender os produtos, ou fazer com que, né, essas refeições retratem, de fato, né, a gastronomia local, e não coisas, enfim, padronizadas, né, que se come em qualquer lugar do Brasil ou qualquer lugar do mundo, né. Então, isso é um ponto aí bem interessante aí para a gente poder, de repente, né, buscar né? essas parcerias, tá? Eu esqueci de falar uma coisa interessante, que é a Fabiana do Turismo. Eu trabalho também com yoga com as cabras, algumas pessoas já conhecem, e é um evento muito interessante que acontece lá na propriedade, que chamou muita atenção, inclusive o Ministério do Turismo. Eu estou participando de um concurso do Ministério do Turismo, com esse trabalho. O Prêmio Nacional. Isso. Ó, que legal. Tá? Muito bem. É um projeto aqui da nossa coordenação também, que a gente coordena. Beleza. O problema dessas experiências. Eu estava fazendo uma dieta brava, fui no endócrino, fui tudo, mas eu fiz a sequência de experiências gastronômicas dessa aí que foi tudo pro ralo. O problema é esse, que vem cá fazer, vem me conhecer. Aí você vai e come, não come. Nossa senhora, meu regime foi pro espaço. Tem coisa melhor? Eu não tenho problema com isso não, viu, gente? Pode me tacar comida em cima de mim. A convidada. Então, agora a gente vai conversar a gente vai chamar a dona Ana, né? A dona Ana, eu já conheci o trabalho dela pelo Instagram, e tinha muito tempo que eu queria conhecer o trabalho dela, mas nunca conseguia ir. Aí eu acho que eu fui na colheita do Cajuzinho do Cerrado, na última, né?
foi muito legal. Depois eu ajudei bastante ela nas divulgações da outra colheita que teve, que foi um sucesso, né? Eu vou chamar ela agora aí, a dona Ana Maria Romeiro. Ela é agricultora familiar, extrativista e uma verdadeira guardiã do Cerrado. A Ana é proprietária de uma área nativa em Padre Bernardo, Goiás, onde preserva e conserva a vegetação do bioma do Cerrado. Lá ela realiza o turismo rural, levando visitantes a vivenciar a colheita de frutas nativas e oferecendo o sabor do Cerrado por meio de trilhas e encontros gastronômicos. Ela também é criadora da marca Café Cultural do Cerrado. Ela realiza encontros semanais que acontecem todos os sábados, do delicioso café da manhã serratense, lá no Casa. Ana, é um prazer enorme ter você aqui conosco, compartilhando essa experiência tão rica. Segue o jogo. Olá a todos, boa noite. Então, eu me chamo Ana Maria, eu tenho 65 anos, sou agricultora familiar e extrativista, tenho a felicidade de morar numa região rural nativa, num bioma cerrado muito rico, muito frutífero, como já alguns visitantes universitários já até nos falaram que aquele nossa região é um verdadeiro pomar nativo. Então, nós já tínhamos muito essa fartura de frutas da região e começamos a participar de alguns grupos de turismo rural, do SEBRAE, temos muito apoio do SEBRAE, do movimento mundial que valoriza o que é natural, nativo, regional, cultural, que é o movimento Slow Food, que nasceu na Itália para valorizar essas comunidades, essa cultura. E aí nós começamos a fazer as trilhas, a apresentar esses frutos para as pessoas na cidade, todo mundo interessado, criamos a trilha para colher as frutas nativas, cada um na sua época. O que tem um destaque maior é o cajuzinho do Cerrado, mas agora, por exemplo, nesses dias, nós estamos fazendo trilhas para colher a cagaita. E com essa fruta que é muito abundante, nós estamos produzindo os licores, geleias, e oferecendo em vários preparos. Como nossos encontros longos, não é o ano todo que a gente faz encontro em casa, aí nós trouxemos para a cidade, estamos participando da feira da SEASA, tem mais ou menos uns 10 anos, e na SEASA eu sirvo todo sábado pela manhã um café cultural serratense, dando um destaque para os sabores nativos. Muitas pessoas passam na nossa banca para tomar o café da manhã e relembram suas infâncias na roça, sabores que elas já tinham comido na infância, mas achou que tivesse desaparecido, como o cajuzinho, a cagaita, o jatobá. Nós temos algumas receitas também na Globo.com, utilizando o jatobá, o baru, faço um café, um cappuccino com frutas nativas, como jatobá, o baru. E já estamos em vários documentários de universitários, da televisão, documentários sobre os sabores dos biomas do Brasil, e nós estamos sempre representando o sabor do Cerrado. Temos ainda muito o que aprender. Achei muito bom conhecer a Fabiana com esse projeto maravilhoso. Fiquei bem curiosa, vou aprofundar nesse assunto aí, nesse documentário que você apresentou, que achei bem interessante, bem valioso, para a gente aprender mais a receber, a valorizar o que é cultural, o que é regional, o que a gente tem de riqueza local e que precisa muito ser divulgado, preservado. Eu sou uma defensora da natureza, moro numa região muito frutífera, em Padre Bernardo, que é o entorno de Brasília, e que muitas pessoas querem conhecer, querem experimentar. Eu quero dar um destaque muito grande para o que a gente tem de valioso, natural. E nós divulgamos nossas atividades pelo Instagram, que é o Café Cultural do Cerrado, e temos apoio de várias pessoas, e os gastrônomos, donos de restaurante nos solicitam muito, a gente faz bastante entrega de frutas nativas para os restaurantes que também querem dar um destaque para a fruta nativa.
são as pessoas que nos apoiam, que eu acho que está junto conosco ali preservando, que enquanto ele está comprando a fruta e servindo em seus restaurantes, são também parceiros que ajudam a preservar, que não deixa a gente tocar fogo ou cortar alguma árvore, sendo que tem pessoas querendo experimentar, querendo comer aquela fruta. E temos também os animais da floresta, que são também parceiros nossos, morcegos, macacos, pássaros, abelhas. Estamos agora iniciando a criação de abelha nativa, porque pesquisadores da UNB, da universidade, estiveram já na nossa propriedade, falando que existe muita variedade de abelhas nativas na nossa região, por conta de muita fruta, muitas flores, a vegetação preservada, sabe? E, graças a Deus, estamos aí seguindo, e conhecemos agora, recentemente, já em 2 encontros, o Tiago, que está me ajudando muito, porque nós não temos sinal de internet na nossa casa, na nossa região, é bem fraco o sinal. Eu agora estou aqui na cidade para participar dessa reunião, tive que vir para cá, para a cidade. Então, o Tiago está aqui me dando maior apoio na cidade, está sendo valioso para nós essa parceria. Eu fico muito contente de ver mulheres também como eu, já aposentadas, idosas, aqui na batalha, tentando salvar o planeta. Muito obrigada a todos. E venham uma hora que puderem, em Brasília, nós estamos participando da Feira da SEASA, todo sábado pela manhã, com um café cultural, com um café da manhã serratense. Eu participei da experiência, tanto lá do Ceasa, quanto lá na Colheita do Cajuzinho. Ela faz o pão de queijo com piqui, que é uma delícia. Mas o que eu comi, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, foi o bobó de cajuzinho. E a muqueca de cajuzinho, né? Teve um dia que foi a muqueca, né, dona Ana? E depois, outro dia, foi o bobó de cajuzinho. Cara, é surreal. Você nunca vai imaginar que é cajuzinho que está substituindo o peixe. É muito gostoso mesmo. Sim. Porque eu tenho vários clientes que têm alguma intolerância ou algum idealismo para o veganismo, e eu estou aprendendo cada vez mais sobre uma alimentação saudável e diferenciada para quem está intolerante, como a Cabríssima, e dando um destaque ao leite de cabra, chocolate quente de leite de cabra. Nós também estamos querendo dar um destaque ao que a gente tem na nossa propriedade e ajudar as pessoas a poder experimentar, não ter aquela limitação. Quem tem essas limitações, poder experimentar, servir a todos, né? É isso que eu estou procurando sempre agora. Muito obrigada, foi um grande prazer. Estou aqui à disposição para responder o que me for questionado, se estiver no meu alcance, responder, estou aqui à disposição. Então, valeu. Vamos abrir para as perguntas aí? Alguém quer participar, perguntar, fazer alguma pergunta aí para os participantes? Alguém? Tânia? Ih, Tânia não está. Alguém quer fazer? Enquanto as pessoas não se oferecem a perguntar, eu também gostaria muito de conhecer a senhora, dona Ana Maria. Tá? Está convidada também, a gente vai ficar feliz se você for lá nos visitar, vou ficar muito feliz, viu? Já vi que você é gente boa, então, e que também faz a diferença. Gente boa, assim, é bom demais a gente conversar, né? Sim, agregando conhecimento, né? Oi, Tiago, eu estava com o microfone fechado, eu não tenho nenhuma pergunta, eu só quero dar os parabéns, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com a dona Ângela, né? Desde o começo a gente está lá dando força e trabalhando juntas e vendendo. Já tive o prazer de conhecer também a experiência da Cabríssima, né? Da Giovana, e agora quero conhecer a da Ana, e um prazer também conhecer a Fabiana, do Ministério, e é muito bom estar aqui com essas mulheres inspiradoras.
Fabiana? Eu tenho uma pergunta. Oi, eu sou Ludmila, eu sou da Fazenda Coqueiro da Palma, e a gente fica localizado ali na região do Rio Palma, né? E a gente tem uma dificuldade imensa em mão de obra, assim como acho que acredito que muita gente, principalmente pelo nosso serviço. Adorei a experiência de vocês. Eu estou muito feliz, principalmente com sabendo que iniciar não é fácil. E a gente tomou essa decisão há um tempo atrás, mas hoje o que pega para a gente, e a maior dificuldade, é a mão de obra, principalmente por ser uma questão familiar, né? Que a gente é de uma agricultura familiar, nós somos produtores, e a gente tenta atender a demanda ao máximo, só que está crescendo. E com esse crescimento, só a família não está dando. Eu queria saber de vocês, né, dessas mulheres poderosíssimas que enfrentaram aí esse mercado, como é que elas lidam com isso, ou a família realmente enfrenta isso com elas, ou elas realmente dependem de outras mãos de obras de fora. Bem, eu vou te dar a minha visão, né? É claro que, como todos os locais, nós passamos dificuldades, mas, por exemplo, para o turismo rural, a maioria das pessoas que trabalham comigo no final de semana são alunos da UNB. Então, algumas falam inglês, né? Elas têm um fino trato com o cliente, e a gente faz treinamento também. Então, no treinamento lá, que a gente prepara, então, por exemplo, a tábua de queijo, para ser preparada, então, nós montamos as tábuas de queijo juntos, elas assistem como montar, e depois a gente faz de conta que a gente é cliente, e elas chegam, vão ter que apresentar a tábua, apresentar o vinho, então a gente fala sobre a empresa, sobre a história da empresa, faz a visita guiada com elas, então a gente prepara a equipe para que e todas são treinadas para cozinha, são treinadas para salão, são treinadas para caixa, né? Então a gente vai e pagar, e assim, não tem jeito de se segurar se você não valorizar com salário também. Então, assim, uma alternativa que nós utilizamos a gente paga acima do mercado, porque a gente tem um trabalho de treinamento, e aquela pessoa depois ficar pronta, hoje em dia as pessoas não se apegam a muitas coisas. Então, como eu falei anteriormente, são 2 fatores. O ambiente ser agradável, ser respeitoso, né? E dar a oportunidade às pessoas falarem, e também o salário. Então, é o salário emocional e o salário mesmo em dinheiro, que faz com que as pessoas fiquem, né? Aí eu estou falando do turismo, né? E as 2 pessoas que trabalham comigo, a que me ajuda na parte administrativa e a de turismo, eu passei 3 meses, contratei uma empresa de São Paulo, e aí eu falei, o perfil que eu queria, o conhecimento que eu queria dessas pessoas, né? Então, eu defini tudo e mandei para eles, eu preciso de funcionários para essas atividades. Com esse conhecimento, com essa formação, ou formações, passei tudo, e ainda falei o raio de distância que eu queria. Por quê? Não adianta você querer contratar uma pessoa que vai pegar 2, 3 anos para chegar em você, porque quando ela chegar, ela já vai chegar cansada e em pouco tempo ela vai desistir. Então, você fala o raio de distância, que você já vai facilitar que essas pessoas cheguem no seu local de trabalho, né? Então, isso aí também ajudou bastante. A empresa, na época que eu contratei, foi mais ou menos mês de novembro, e aí eles me avisaram, novembro, final de ano, é mais difícil, todo mundo quer viajar, vai demorar mais um pouco. Mas, quando foi meados de fevereiro, eles me mandaram 6 pessoas para eu escolher, e eu escolhi 2 dessas 6, e aí ainda tem uma vantagem, você fica com as 2. Se no período de 3 meses essas pessoas não te agradarem, você tem direito ainda às outras opções, entendeu? Então, isso facilita muito, e a gente aproveitou, eles fizeram curso de gestão com a gente, online, então aprendi muito com eles também. Então, foi muito interessante. E no nosso caso, na parte do capril, que é a lida com os animais, para caprino não existe profissional. Então, ele leva 3 anos de treinamento
para que eles fiquem realmente bons. Aí hoje a gente tem um gerente e mais 2. Então, o gerente, ele hoje acompanha os outros 2, e meu marido fica coordenando tudo. Então, não é fácil, mas a gente tem que ser obstinado. E outra coisa que é uma coisa minha, né? Acorda todo dia, agradece a Deus e diz, eu vou conseguir excelentes funcionários. Fala isso todo dia, que a mente da gente tem força. Ajudei? Não sei. Tem que ser, né? E como é o nome dessa empresa? Uma boa dica essa empresa também. Tá sem som. Tá sem som, Giovana. Desculpa. Eu mando para o Tiago e ele espalha para vocês. Tá bom. E eles são maravilhosos, é um casal, e a empresa, eles são muito atenciosos, eu gostei muito do atendimento deles. Eles têm um banco de dados de todas as áreas do Brasil inteiro. Então, estou em São Paulo, não estou em Brasília, e conseguiram para mim. Tá? Então, vale a pena a gente usar essas alternativas. Alguém quer falar? Dona Ângela? Acho que a senhora estava querendo... Obrigada, dona Giovana, obrigada, viu? Parecido, ótimas dicas. Obrigada. A Leonara quer falar. Isso, estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Leonara, eu sou perfumista botânica e cultivo baunilhas, já seguindo aí os passos da dona Ângela, né, que tem minha total admiração pelo trabalho belíssimo que ela faz e os ensinamentos, e tendo a oportunidade hoje de ouvir a dona Ana Maria, gente, incrível, né, a experiência dessas mulheres, a Giovana da Cabríssima, que eu já tinha ouvido falar muito, mas ainda não tinha visto o depoimento da sua experiência. E foi muito maravilhoso também ouvir a Fabiana, né, do Ministério. Eu quero muito ter acesso aos documentos, ao material que foi apresentado, eu achei riquíssimo, e é muito bacana saber, né, quanto trabalho bom está sendo feito, então achei assim muito valioso. A fala da Giovana me interessou muito num ponto onde você fala, Giovana, sobre todos os pontos que uma mulher, né, fica atenta ao empreender, porque nem sempre teve a oportunidade de ser capacitada em algumas vertentes de gestão de negócio, né, de custo, precificação, gestão de pessoas. E aí, quando você falava, eu ficava ouvindo, assim, refletindo, né? Eu tive a oportunidade de passar por todo e agora eu estou no lado, no papel oposto, né, do outro lado, porque eu prestava consultoria para as empresas nessa vertente. E aí resolvi empreender para poder cuidar do meu próprio negócio, né? Então, assim, eu falei, gente, o que está faltando agora para focar, né? Porque quando você vai para a prática, tem muitas surpresas que acontecem no meio do caminho, não é fácil. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais, assim, né? Quais são os outros pontos que você destacaria, assim, de atenção, né? Mão de obra é importantíssimo, você acabou de dar um exemplo muito rico também de como contornar essa parte, né, da dificuldade, mas eu acho que eu queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso. Para quem está começando e já tem um pouco de experiência nessas áreas, o que faz a diferenciação do negócio, né, quando você está empreendendo? Em primeiro lugar, a maioria dos brasileiros, né, começam para depois ver se é viável o negócio, né? O ideal é você fazer um planejamento antes e saber o custo-benefício da quantidade que você está produzindo, para ver que tem valor e quantidade. Então, esse valor versus a quantidade, para te dar lucro, precisa de uma quantidade mínima, né, para você vender. E muitas vezes as pessoas no sonho começam sem fazer nenhum planejamento e tem que tocar o negócio com a empresa andando, né? Então, aí dificulta um pouco mais, mas não é impossível, porque as pessoas confundem muito o que é lucro do que é faturamento. E isso faz muita gente quebrar, né? Então, é aquela coisa de você adquirir o hábito de tudo, absolutamente tudo, você tem que registrar.
Então, eu trabalho com um sistema Sempre Tecnologia, né, onde eu faço minhas notas fiscais, os boletos, o controle, né, de tudo. E também, lá dentro, eu coloco os centros de custo. Então, por exemplo, lá nós temos o centro de custo Capril, que é onde que é a criação de cabras. A gente tem um centro de custo Queijaria, onde fazemos os queijos. Temos o centro de custo da lojinha, temos o centro de custo do turismo rural. Então, acaba que... Por quê? Porque a gente tem que ver, dentro do que a gente está produzindo, se algum desses centros de custo estão dando prejuízo, se todos estão saudáveis. E se juntando todos, se no final está sendo saudável. Então, aí nós temos um trabalho que, inclusive, a Emater nos ajudou bastante, que é tudo planilhado. Então, a gente tem a planilha de cada centro de custo, e todo final de mês a gente faz a análise do que a gente gastou naquele centro de custo e a diferença. A diferença é que é o lucro. Mas só que o lucro, você tem que pensar que você tem que ter o dinheiro para emergência, você tem que ter o dinheiro para a empresa rodar, para manutenção, né? Se você não fizer isso, a coisa também não acontece, porque equipamentos quebram, equipamentos precisam ser substituídos, então você tem que ter um dinheiro para isso também. Você tem que pensar que você tem que ser o seu prolabore, para você... Porque você está trabalhando, mas você precisa ter sua renda, né? Então, você tem que ser o seu prolabore e tem que considerar no custo tudo. Considerar a contadora, no meu caso são duas, porque a empresa de turismo é uma CNPJ e a empresa cabríssima é outra CNPJ. Então, tem que pensar em todas as despesas, é água, é luz, é tudo que você imaginar, tem que estar na precificação. O que é que eu observo? As pessoas não precificam bem. Então, meu exemplo, né? Às vezes eu vejo locais vendendo queijo de cabra com um preço que eu sei que não está pagando. A pessoa ou está trocando 6 por meia dúzia ou está levando prejuízo. E aí, isso acaba prejudicando a pessoa e é prejudicando quem está no mercado junto com ele, né? Então, tudo isso tem que ser... então, o conhecimento, o estudar a gestão, assim... porque, assim, saber produzir, todos nós sabemos. Mas não adianta ser produtor se você não for empreendedor, se você não for gestor. Porque aí, os dois juntos é que vão fazer a gente crescer. Tá? Inclusive, o dia que você quiser, qualquer um quiser, o pouco que eu sei, pode me ligar, que eu faço muito isso, tá? As pessoas vão lá na chácara, Giovana, que dia pode? Eu passo, converso, passo as informações, mostro muita coisa, porque eu acho que a gente tem que se ajudar. Eu gosto muito de compartilhar, de ajudar, porque a gente cresce junto quando a gente ajuda os outros, quando a gente compartilha. Eu acho muito importante isso, tá? Então, aí, essa parte de gestão, eu digo para a gente, procura, seja pelo SEBRAE, pela Emater, pelo Senar, por onde for, estuda a gestão, porque só com gestão boa a coisa anda, né? Não é fácil, não, mas quem é obstinado, chega lá. Eleonara, Maravilhoso. Obrigada. Eleonara, eu queria aproveitar a fala da dona Giovana. Eu participei de um fórum e encontrei a Natália do SEBRAE. E aí eu falei, Natália, eu queria conversar com você sobre a gestão da minha empresa e tudo. Aí marquei um dia, fui lá para conversar com ela. Aí contei um pouquinho da história da minha empresa e tudo. Aí ela falou, Tânia, eu vejo que você precisa de uma consultoria na área de controles financeiros básicos, num redesign da marca e numa presença digital. Como a gente está no final do ano, eles têm verba e tem que usar até dezembro. Então, eu entrei em 3 consultorias do SEBRAE gratuitas. E estou participando agora, né? Então, é uma reunião atrás da outra e tudo, mas... E tudo tem um prazo, né? Começou em outubro, em dezembro a gente tem que terminar. Então, de repente, e está me ajudando muito nessa questão do controle financeiro. Porque eu tinha uma noção que a empresa não estava bem, mas agora eu tenho a certeza, né? Botando lá na planilha, né, que ela está vivendo da minha aposentadoria e não da própria empresa, né? Então, alguma coisa tem que mudar.
mas fica a sugestão aí de repente, você procurar o Sebrae, que eles ajudam muito, né? No meu caso, eu sou MEI. Obrigada, Tânia. Eu também sou MEI e eu tenho conseguido manter essa sustentabilidade, né, aqui do negócio, mas já peguei contato de consultor do Sebrae para também fazer bom uso aí dessas consultorias gratuitas. Está no radar já, tem algumas coisas que eu já quero mudar em termos de marca, de reposicionamento. Mas eu estou agora com um foco um pouco mais para frente. Eu não sei se a Fabiana ainda está aí, eu queria fazer uma pergunta que é inspirada nas experiências da dona Ana Maria, dona Ângela, né, e da Giovana, que é exatamente esse foco turístico. Hoje eu moro numa chácara, e a gente vai começar agora a experiência de hospedagem, para ter essa experiência no campo, e aí a minha intenção é associar isso a algumas experiências aqui no campo, envolvendo cerimônias de cacau com baunilha, esse fazer alquímico da perfumaria, né? Então a pessoa que pode vir fazer o perfume personalizado dela, nesse ambiente do ateliê, na chácara. Então são muitas vivências, né? Muitas experiências sensoriais, olfativas, e também com esse apelo do que a dona Ana Maria falou, que é valorizando a nossa culinária regional, né, a gastronomia do Cerrado. Então, tem um plano de negócios que está sendo elaborado ainda para poder colocar isso tudo nessa rota turística, né? Se a Fabiana puder falar um pouquinho sobre a visão, né, dos projetos que o Ministério tem para poder auxiliar, nossa, seria ótimo. Bom, vamos lá. Assim, primeiro só comentar, né, pegando um pouquinho aí de tudo que foi dito, né, das colegas Giovana, Ana Maria, Ângela aqui, que eu realmente fiquei muito surpresa, né, com essas histórias, porque é isso, é a gente acreditar na força, né, de cada uma dessas histórias, né, cada uma carrega um saber, cada uma carrega uma memória, né, uma forma única também de contar suas histórias, né? Eu acho que é isso que o turismo valoriza, né? Essas experiências autênticas e contadas por cada um de vocês, enfim, o turista de fato quer viver isso, né? E, nossa, parabéns mesmo, porque eu fiquei impressionada com cada, né, conhecimento aí, cada receita, né, o artesanato, a narrativa, né, que vocês utilizam aí, que trouxeram, né, lá, né, de fato, lá de dentro, né, para que pudessem estar hoje formatando, enfim, oferecendo essas experiências, e que eu vou conhecer cada uma delas, exceto Cabríssima, que eu já conheço, mas vou me atualizar para, né. E quem sabe as outras aqui também, né, Eleonora e as demais aqui. Assim, hoje o Ministério ele oferece essas metodologias, né? Então, assim, como fazer, como é que a gente utiliza, né, essas narrativas, essas experiências para compor um produto turístico de qualidade, né? E aí, acho que vocês que falaram das experiências aqui sabem de tudo, né, de todo esse roteiro que deve ser feito, né? Questão de precificação, gestão de marca, né, a gestão, posicionamento de mercado, né, digital, muito importante, e foi colocado aqui também que o Sebrae, e assim, na minha opinião, ele é um grande parceiro, principalmente aqui no DF, para realmente dar esse suporte quando a gente está falando de empresas, né, e que, de fato, prestam essas consultorias, né, em conjunto aí, para que vocês possam caminhar em conjunto, né, e desenvolver esses roteiros, né, então, buscar redes mesmo, cooperativas, parcerias, né, apoio de políticas públicas. No caso aqui, a gente está oferecendo ainda a metodologia, né, mas, eventualmente, a gente trabalha com editais, tá, de fomento. Assim, os recursos públicos também são escassos, né, e a gente vem encorajando muito que organizações da sociedade civil tentem captar emendas parlamentares para justamente poder trazer esses recursos, né, para essas empresas que
precisam desse suporte, né? Para fortalecer o empreendedorismo, enfim, para trabalhar o turismo da comunidade. Então, os caminhos seriam esses, né? Emenda parlamentar, os materiais de apoio técnico e as parcerias locais, né? Que são fundamentais aí também para que vocês possam, de repente, constituir esse roteiro, né? Do Viva o Lago, o Altiplano Leste, né? Que tem muitas coisas bacanas, né? Natureza, enfim, essas experiências aí que você está falando que são transformativas, né? Que as pessoas estão procurando cada vez mais hoje, né? Reconexão consigo mesmo, né? Não só com a natureza, mas com a sua saúde e o seu bem-estar, né? Então, pensar, né? Quais são esses empreendimentos que estão aí e como é que vocês podem embalar isso, né? Para botar para o mercado. Maravilha, obrigada. Eu acho que essa metodologia de direcionamento para a construção da narrativa já ajuda super. Obrigada. A Zélia está levantando a mão. Pergunta aí, segue aí, Zélia. Oi, tudo bom, gente? Estão me ouvindo aí? Sim. Pois é, eu sou a Zélia, eu não tenho uma pergunta específica, porque são muitas as dúvidas, transbordam, porque eu comecei a desenvolver algo lá numa chácara por causa da pandemia, eu só queria saúde e paz. Porque eu não aguentava mais usar a tal da máscara. Aí eu fui lá para o meio do mato. E aí, assim, de lá para cá, eu fui descobrindo coisas. E cheguei na tal da baunilha. Porque a formiga não come ela. Só por isso. Porque eu não consigo plantar outras coisas, sabe? E tem sido uma experiência muito grande. Eu agradeço muito essa palestra que teve aqui. Ouvir vocês é um aprendizado muito grande. E estou abrindo aqui agora, de pouquinho, a minha audição para a questão de produto, a questão, enfim, essas terminologias que são mais de mercado, vamos dizer assim. E Giovana, eu acho que você tem razão, a gente começa a fazer as coisas sem fazer muita conta, né? E no final das contas, às vezes a gente está pagando, né, para fazer certas coisas. Então, buscar esse caminho do aprendizado, essas dicas que foram dadas sobre o Sebrae, também estão aqui no meu radar. E eu acho que é agora que eu vou começar, né? Tá nessa busca. E eu tenho aprendido muito. Comecei a aprender muito lá com a Ângela, ainda aprendo. E assim, sou só gratidão, tá? Então, mais do que qualquer pergunta, é um agradecimento a cada um de vocês pelas trocas que a gente teve e que está tendo sempre. Muito obrigada. Onde que fica a propriedade de vocês, Zélia? Fica em Cocalzinho de Goiás, né? Eu tô ali, divisa Cocalzinho com Corumbá. E dá uns 80 quilômetros aqui de Itaguatinga. Eu já fui lá na propriedade da Adriana, da Cariano Gastronomia. Então, ela está no quilômetro 55, eu estou no 54,5, somos vizinhas. É? Nossa, a gente já fez bastante trabalho lá para ela. Cocalzinho tem se despontado na rota do vinho, do queijo, né? Sim. E agora, quem sabe, da baunilha. Legal. E a sua, Leonardo, fica onde? Eu estou no Núcleo Rural Capão da Erva, que fica na região administrativa do Itapuã. Oh. Aí você está querendo fazer hospedagem aí, é? Isso, a gente já tem uma experiência aqui de hospedagem para eventos, porque é focado mais em eventos, né? Mas, recentemente, algumas estruturas aqui da chácara foram reformadas para hospedagem de curta temporada, né? Essa experiência focada em Airbnb ou mesmo para vivências específicas. Então, tem chalezinhos, tem um domo, que é uma casa redonda, e a gente quer conciliar isso com a experiência, né, da pessoa poder visitar um cultivo de baunilhas, participar de cerimônias ritualísticas, resgatando aí ancestralidade, né, que envolve
na degustação de um preparo de cacau com baunilha, por exemplo, enfim, é isso. Legal. Depois eu vou te chamar no privado para a gente conversar. Tá bom. Ô, Fabiana, a gente estava vendo aqui no catálogo do Ministério do Turismo, tem diversas experiências, né, que estão catalogadas lá. Esse foi um processo seletivo? Como é que foi feito esse catálogo? Esse catálogo foi processo seletivo, tá, para a seleção das comunidades, e o projeto ele desenvolveu, né, prestou essa consultoria aí de tudo que a gente vem falando aqui, precificação, formatação do produto, né, como é que eu embalo isso, qual é o mercado que eu vou trabalhar, fotos, redes sociais, tudo isso foi feito por uma equipe de consultoria, tá? E aí chegou nessas experiências dos catálogos. Agora, por outro lado, a gente desenvolve alguns roteiros também, assim, quando a gente promove, geralmente em parceria com a Secretaria de Turismo, tá? Por exemplo, nos eventos que a gente participa, Cabríssima já vi lá, porque eles levam a rota do queijo, enfim, eles indicam as rotas que eles querem levar para os eventos que a gente disponibiliza espaço ou material, tá? Então, sempre via Secretaria de Turismo dos estados que a gente faz esse trabalho. Nestes casos, né, de participação em eventos do Ministério ou em materiais diversos aí. Por exemplo, a gente está fazendo um catálogo agora de experiências da COP, que a gente vai lá para Belém agora, na semana que vem, acho que vai ser lançado ainda essa semana, para ser divulgado para os turistas que estiverem por ocasião, né, da conferência em Belém. A gente vai ter um espaço lá, e tem 4 roteiros aí da secretaria que vão estar do Distrito Federal, que vão estar nesse material. Agora eu não lembro de cabeça, tá? Mas é vinho, queijo, acho que a Cabríssima tá, viu? Inclusive, nesse material. Só o restante é porque eu não lembro, é porque a Cabríssima é um nome mais forte, né? E que aí a gente vai divulgar no nosso material, num catálogo do Brasil inteiro. Sim, eu estava vendo esses tempos que o Ministério do Turismo está apoiando muito uma associação que foi feita sobre o turismo de visitação aos pássaros, que é o birdwatching, né? Birdwatching, a gente está fazendo um mapeamento de birdwatching, a gente acabou de fazer um mapeamento de afroturismo para um catálogo também. Então, a gente vem levantando informações aí sobre roteiros diferenciados que a gente mudou um pouco o foco, né? Então, isso é a vantagem, né? A gente está buscando experiências como a de vocês mesmo, né? Para a gente divulgar para o Brasil inteiro e não coisas que já são, né, turismo de massa, que são óbvios, né, na realidade. Eles conseguiram esse apoio do Ministério depois que eles se transformaram numa associação, né? Muitas vezes fala, Thiago, fala comigo, por que vocês não transformam a Cerrado numa associação? A gente fica nessa luta. Você acha que se a gente conseguisse formar essa associação para levar todo esse turismo de experiências aqui do Cerrado, você acha que seria um meio mais fácil, assim, pelo seu conhecimento? Não, com certeza. Agora, sim, o nosso foco é nacional, né? Quando a gente fala de uma associação, assim, Ministério do Turismo, a gente está ali num trabalho nacionalizado, né? Não só do DF. Aqui, você acaba conseguindo mais o apoio do Distrito Federal, obviamente. Sim. Você entendeu? Sim. Que o nosso trabalho é nacional, não é regionalizado, entendeu? Quando a gente trabalha com associações. Mas seria um canal mais fácil, né? Nem que a gente montasse, por exemplo, uma associação de turismo e experiências nacionais, entendeu? Obviamente, ao CIP, a Organização da Sociedade Civil, ela tem como captar recursos de editais, de outras coisas, né, para beneficiar ali o coletivo. Essa é a vantagem. Eu tenho uma pergunta. Captar emenda parlamentar para trabalhar num evento que vá divulgar todos os produtos de vocês, né? Então, com certeza facilita. Fabiana, pensando um pouco a audiência que você pôde ver aqui hoje, né? Nós temos exemplos como a Cabríssima, que já tem um negócio mais estruturado, e nós temos outras experiências que foram relatadas que estão querendo se estruturar, estão querendo ser criado, está querendo criar uma coisa ainda. O que você aconselha diretamente para essas pessoas
para que elas possam receber, de fato, um suporte para dar vazão a esse projeto que elas estão trazendo aqui. Porque eu tive muito apoio, mas nunca tive, por exemplo, um apoio financeiro para levar o meu negócio, né? E, semelhante à Cabríssima, eu tenho um negócio que é de produção rural, de produtora rural, que é a produção da baunilha, e tem outro negócio que envolve o turismo e com o café. E eu nunca soube que houvesse uma via de entrada que pudesse realmente ajudar esse meu negócio de turismo. Eu acho que as outras pessoas que estão aqui talvez pudessem também se beneficiar de uma orientação nesse sentido. Eu sei que você fala de termos globais, mas você deve conhecer que porta que as pessoas devem abrir para poder conseguir tocar o seu negócio, estruturar seu negócio. Com certeza, já estou passando as informações aqui para o Thiago, tá? Para ele compartilhar com vocês. Vocês já ouviram falar do Cadastur, que é o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos no Ministério do Turismo? Que ele é obrigatório para agências de viagem, obviamente o Thiago talvez saiba, né? Sim. Tá cadastrado? Sim. Eu tô. Transportadoras turísticas, então o Thiago, que estava aqui, também é obrigatório. Eu e também outras tenho. atividades. Isso, exato. Ele não é obrigatório para outras atividades que podem se cadastrar no Ministério. Posso até passar aqui a lei do turismo, que tem ali bares, cafeterias, parques, prestadores de serviços, consultoria e tal. Não é obrigatório, mas podem se cadastrar. Agora, a gente lançou esse ano um tipo de cadastro que está beneficiando os produtores rurais, tá? Por quê? Antigamente, os produtores rurais, o mercado da agricultura familiar, né, do turismo rural, não podia estar cadastrado no Cadastro, aquele que oferecia uma hospedagem complementar ou um produto a venda de produtos associados, porque senão você perdia o seu benefício do produtor rural, tá? Agora, isso não agora você pode cadastrar no Ministério do Turismo sem perder os benefícios do produtor rural. E também a associação, outros tipos de entidades também podem se cadastrar. O que ocorre? Com o cadastro, você acessa o Fungetur, que é o Fundo Geral do Turismo, tá? Que é o meio que a gente tem para beneficiar micro e pequenos empresários para ter um recurso, um financiamento, ou para obras de infraestrutura, ou para capital de giro, ou para comprar equipamentos, né, que sejam necessários aí para a melhoria do seu negócio, com um prazo de amortização, né, que se fala, olha, eu não sou do financiamento não, tá? Carência bem grande ali. E tem, inclusive, um programa que tem a carência maior para mulheres, tá? Que captam esse recurso, e com os juros mais baixos do mercado, que é tipo 5% ao ano, alguma coisa assim, entendeu? Então, para empreendimentos, esse é o nosso canal, assim, para que vocês possam potencializar, melhorar seus negócios, né? Acessar crédito com taxas bem reduzidas e prazo de pagamento bem dilatado. No caso específico de capacitação, assim, nós temos, obviamente, algumas capacitações online que podem ser acessadas pela plataforma do Ministério do Turismo, inglês, coisas que são complementares, né? Gestão de turismo, essas coisas, mas a gente sabe que nada melhor do que uma consultoria. Então, é parceria, Sebrae. Sebrae é um grande parceiro nosso na questão do micro e pequeno, para que essas outras capacitações que são mais específicas, gestão de negócios, marca, coisa que a gente não consegue disponibilizar em grande escala, entendeu? Porque o que a gente não tem é escala. A gente trabalha com alguns projetos específicos em determinados lugares do Brasil, igual esse, né, que a gente trabalha. A gente consegue trabalhar com o orçamento que a gente tem em 4 comunidades do Brasil.
Então, é muito difícil, né, que a gente consiga, de fato, atender a um grande número de roteiros, né? Então, por isso que a gente precisa de parcerias também, Senac, também que a gente tem vários cursos presenciais do Senac, tá? Inclusive aqui em Brasília, e por aí vai. Zélia, quer falar? Acho que não. Está fechado seu microfone, Zélia. Não. Eu tenho mais uma pergunta para a Fabiana, que, mesmo em termos de orientação, de sugestão, eu vejo no trabalho do Cerrado Experience um trabalho que se assemelha muito a uma iniciativa de política de Estado. Ele realmente promove o turismo no DF. E antes era no DF, e agora ele está expandindo, está no entorno de Brasília, e até mais longe, tem até no Rio de Janeiro, né, Tiago? A gente está com apartamento no Rio e na Bahia. Tem até lá no Rio. E eu sempre falo para ele, mas, Tiago, você está fazendo um trabalho que é um trabalho de política governamental, uma política de Estado. E eu sei que o Tiago já recebeu alguns apoios e tudo, mas como potencializar esse trabalho do Tiago? Como fazer que esse trabalho do Tiago realmente ganhe envergadura pelo significado que ele traz? Eu jamais vi alguém na iniciativa privada fazer um trabalho como esse que o Tiago faz. O Tiago vai lá, ele veio aqui, eu não era nada, né? E promoveu o meu trabalho. Tá ali com a dona Ana, tá com a Cabríssima, tá com... Aonde ele põe a mão é meio Midas, entendeu? Que um toque de ouro. Mas, assim, é um desejo dele, é uma busca dele, mas é uma busca que tem que ser sustentada, porque isso, a meu ver, reflete o que deveria ser uma política de turismo no Brasil, ou de turismo no GDF. Como que isso poderia acontecer? Né? Eu vejo ele aqui promovendo, por exemplo, esse debate e tantas outras iniciativas que ele tem feito. Como que ele pode ser apoiado para isso ter mais envergadura? Dona Ângela, obrigado aí pelas palavras. Dona Ângela, é isso aí, mas é muito bom mesmo, porque com certeza vejo que ele faz esses trabalhos de forma recorrente, criar esse espaço de diálogo entre vocês, né, e de trazer outras pessoas para compartilhar experiências, isso é muito rico, e acaba fortalecendo também essa rede, né, porque vocês estão se transformando numa rede, né, e acho que isso é muito importante. Então, parabéns para o Tiago, mas parabéns para vocês também que estão aqui alimentando isso, né. Bom, a questão central, assim, nossa área de atuação, quando a gente trabalha nesse mercado, né, de apoio à comercialização de produtos, porque o Ministério ele não pode trabalhar com venda, tá? Isso é terminantemente proibido pelo governo federal. Por isso que existem Tiagos, porque esse não é papel do Ministério do Turismo enquanto órgão público, né? Aqui a gente está... a gente existe para servir, né, a população nas suas necessidades, nos seus desejos. Por isso que a gente trabalha com programas de infraestrutura, né, para que a gente possa promover o acesso, sinalização aos atrativos turísticos, programas estruturantes de qualificação, para que a gente possa qualificar a oferta turística com cursos, né, capacitações básicas e tudo mais, e a promoção, né, que é isso que a gente faz, que é aí que o Tiago pode entrar, né, que é a gente dá suporte a essa maior visibilidade das empresas que operam experiências no Brasil inteiro, né? Isso geralmente é feito via chamamento público, porque também a gente tem os princípios da administração pública, infelizmente, que é a isonomia, a gente não pode beneficiar um em detrimento de outrem, então geralmente são chamadas públicas. Sim, Fabiana.
Deixa eu só Para que fazer a gente possa Hum. levar esse tipo de empresário para feiras, a Embratur para que vocês possam, para que esses empresários possam ter acesso a outras operadoras e captar mais clientes para cá, e crédito para ele poder melhorar seu negócio, né? Então, a gente também tem uma limitação aí de atuar com o ente privado, né? Mas a gente apoia mais nessas ações estruturantes. Agora, eu compreendo, porque empresários que fazem isso realmente fazem por amor, né? Então, Porque o Tiago tem esse trabalho de formação, né? A gente tem reuniões para ver como que organiza o nosso negócio, a gente tem reunião para ver como que trabalha com dinheiro, a gente tem reunião para ver como, entendeu? E ele é uma pessoa que, além de dar essa formação, é uma pessoa que vai, como formiguinha, captando cada experiência nova de turismo e projetando essas. Então, assim, não é venda, não é dinheiro, mas é um trabalho que me parece ser muito um parceiro do Estado, né? Com certeza, e tenho certeza que o é. Não, Tiago, porque a Secretaria de Turismo ela já dá uma visibilidade maior para o seu trabalho também. E, nessa mesma medida, o Ministério, quando, né, a gente tem possibilidade de participação em eventos, né, que é isso que a gente trabalha também. Mas é um trabalho complementar, eu não vejo como excludente, viu, Ângela? O trabalho é fundamental, e é isso, a gente vai se complementando com outras oportunidades aí que o governo, obviamente, oferta. Fazendo parcerias, né? Exato, é parceria. Fazendo parcerias. O turismo é assim, não é? Ele é uma atividade eminentemente privada, né? Então, o poder público está ali para regular, qualificar e promover. Mas só para mostrar aqui, quem está na frente, atrás, do lado, ó, sem essa mocinha aqui, ó. Jaque. É ela, ó, ela fica quietinha, ó, mas, ó, ela que é a cabeça, pensando de tudo. Imagina, são vocês. Com certeza, cada um empreendimento, todo mundo que trabalha com a gente para fazer a Cerrado Experience funcionar. Na verdade, eu sou só mais uma ferramenta. Com certeza. Mas é isso, galera. Eu acho que já deu o tempo, né? O que vocês acham? Mais uma pergunta, a gente pode encerrar? Acho que o horário já dá uma... Vamos tirar uma foto, Tiago. Vamos tirar uma foto? Então, bora. Bora. Ou quem quer abordar mais alguma coisa, qualquer dúvida, chama a gente também no privado, né? Eu posso passar o WhatsApp da Fabiana, que caso alguém queira estender a conversa, né? Porque já está tarde. Eu queria agradecer a Fabiana por estar aqui, né? De estar trazendo o Ministério para conversar com a gente, pequenos empreendedores. Eu acho que isso assim, é um ótimo sinal de abertura e de apoio mesmo, né? Porque informação é poder. Então, você está nos trazendo informação que pode ajudar todas nós aqui. Não só a Cabríssima, a Ana Maria, eu, mas todos que estão aqui, de certa forma, são empreendedores, são mulheres empreendedoras, né? Então, muito legal, viu, Fabiana? Muito obrigada, viu? Obrigada. Fabiana, só rapidinho. Que quando, assim, é interessante esse contato, né? Porque quando a gente observa alguma oportunidade que de repente surge aqui, né, em termos de política pública, pode ter certeza que, né, de repente a gente tenta integrar, né, com vocês aí, a partir desse momento que a gente se conheceu e vi aqui a potência desse trabalho, dessas mulheres que estão desenvolvendo turismo aqui no DF. E me aguarde, tá? Em breve eu chego aí. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Tiago e Jaque. A Giovana. Fala aí, Giovana. Não, em primeiro lugar, eu achei a iniciativa muito boa, porque esse movimento não pode parar, ele tem que acontecer e ficar cada dia mais forte. E agradecer a sua ideia maravilhosa desse bate-papo, agradecer, inclusive, falar com a Tânia, que já esteve lá em casa, que é maravilhosa, e muitas que eu não conheço, estou conhecendo agora, e eu acho que, assim, Fabiana, se você quiser depois fazer encontros, eu acho uma ideia, em propriedades, gente do turismo
do Ministério do Turismo visitar as propriedades e fazer encontros e ouvir dos produtores as suas necessidades. Eu acho que pode abrir mais ideias para vocês trabalharem com o turismo dentro do Distrito Federal, né? E, assim, o Brasília é uma cidade linda, e que é muito vista apenas por uma cidade política, e a gente sabe que não é isso, que a gente tem muito a apresentar, e eu acho que o turismo, o turismo rural, ele engrandece muito o turismo de Brasília. Então, acho que eu tenho certeza que todas nós aqui, a gente tem o prazer de abrir nossas casas para receber e fazer reuniões e a gente poder melhorar essa interação e ter ideias, né? E dar ideias, né? Para que a gente possa, cada dia mais, melhorar essa coisa. Porque, assim, eu vejo que o Brasil, ele ainda está engateando muito. Você vai, não, por exemplo, o que é que acontece? Na França, eles subsidiam os produtores, e com isso o produtor fica no campo, e aí aquele dinheiro que o governo gasta, ele deixa de gastar com violência, por exemplo, né? Que as pessoas vão ficar no campo, não vão para a cidade. E aí o Brasil ainda pega e importa, no meu exemplo, né? Importa o queijo, que eles recebem ajuda da França, entra aqui e concorre com a gente. E que a gente tem várias dificuldades para conseguir produzir. Então, o Brasil precisa melhorar muito, muita coisa, e as coisas não acontecem todo outro dia. Mas ouvindo o produtor, pode chegar a melhorar muito mais. Agradeço a presença de todos, tá? E Ângela, quero te ver o mais rápido possível, que a gente já estou com saudade de te dar um abraço. Estou organizando uma super ida aí na Cabríssima, viu? Um grupo enorme. Ivânia, você quer falar? Eu só queria agradecer e parabenizar realmente vocês pela iniciativa. Eu trabalho com políticas públicas também de outra ordem. Eu acho que é super importante isso que vocês fizeram, mas principalmente essas mulheres incríveis que fazem Brasília e deve serem melhor, né? Tive a honra de ser aluna da Ângela, da professora Ângela, agradeço o convite para estar aqui. E realmente a gente precisa de mais pessoas como vocês. Não queria deixar de dizer como isso é importante, que se multipliquem mesmo. Obrigada, Ivane. Obrigada. Eu queria dar uma última palavra. Tem tempo ainda? Bora, dona. Você Eu acho que a escolha do Tiago, por coincidência ou não, revela 3 mulheres que têm um negócio que é de turismo, mas de defesa de meio ambiente. Todas nós 3 defendemos o meio ambiente. Então, talvez esteja aí uma proposta de uma parceria dos 2 ministérios, o Ministério do Meio Ambiente e de Turismo, valorizar esse trabalho que nós estamos fazendo, porque nós não estamos fazendo um trabalho ingênuo de turismo, nós estamos fazendo um trabalho engajado de turismo, um trabalho que visa preservar um Brasil melhor, né? Do ponto de vista de natureza, do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de garantir um mundo melhor para os nossos filhos e nossos netos. Então, assim, fica um desafio aí de um trabalho conjunto desses 2 ministérios. E cultura, dona Ângela. E cultura, é verdade. Então, eu vou falar da minha área primeira infância. Acho que a gente tem que levar as gerações antes de 6 anos de idade, porque elas formam essas memórias estruturantes para o resto da vida também. Fazer esse critério. Galera, então... Legal. Quero agradecer intensamente a participação da Fabiana, da dona Ângela, da dona Anga, da Giovana, de todos por compartilhar conosco suas histórias, experiências e inspirações. Esse encontro é mais uma prova que o turismo transforma vidas, territórios e comunidades, e que a união seja entusiasmo e colaboração. A gente pode construir um turismo mais forte, autêntico e sustentável no Cerrado. Obrigado a todos, valeu, uma boa noite. E vamos Ô, Tiago, você tirou a foto? Você vai tirar foto? Vou tirar agora. Eu vou tirar no celular e você tira no print. Obrigada. Estão todos com a câmera ligada? Não, quer dizer... Não dá para ver todos. Você consegue, Tânia, ver todos? Você consegue ver todos, Tânia? Não. Muita gente, não dá, que né? bom. Deixa eu ver aqui se minha tela eu consigo colocar na modo de visualização, né, com mais pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Consegui o máximo aqui, ó, Timão. Mas não tem todo mundo, eu acho, mas está bem. Vou tirar um print.
Beleza, já mando pro Thiago, tá, gente? Valeu, gente. Oba, Tchau, obrigada, gente. obrigada. Boa viu? noite, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa Obrigada, noite. Thiago e Jacques. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Isso aí, velho. Encerra isso aí.